Olá, jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Kleber e trago hoje essa apresentação gravada como uma atividade assíncrona dessa nossa semana que finaliza amanhã, que complementa a semana anterior, onde a gente tratou sobre as teorias evolucionistas, falamos um pouco do lamarquismo, do darwinismo, né, na nossa última aula síncrona. A gente finalizou falando sobre a seleção natural, sobre a teoria de Darwin, como Darwin e Wallace chegaram às conclusões sobre a seleção natural e os impactos, né, que a teoria evolucionista de Darwin trouxeram na comunidade acadêmica e na biologia como uma ciência. Né? Então, aqui nessa semana, a gente vai tratar sobre teoria sintética da evolução. A gente tem aqui nossos recursos da nossa sala digital e essa apresentação especificamente, o objetivo é navegar com vocês pelos recursos do livro 11. Então, eu vou abrir aqui e vamos passar página por página do nosso livro digital número 11, que trata sobre teoria sintética da evolução, também conhecida por neodarwinismo. Né? Na nossa última aula síncrona, a gente conversou sobre a visão de Darwin, né? A visão da seleção natural, que o ambiente seleciona as variedades já existentes entre indivíduos de uma população. Então, Darwin, né, durante suas observações, durante suas viagens ao redor do mundo, por muitos lugares, ele observava que as populações de indivíduos de determinadas espécies apresentavam a variabilidade de características, né, morfológicas principalmente. Ele observava principalmente características morfológicas. Nessa variabilidade, o ambiente atuaria de forma a selecionar aquelas características que trariam mais vantagens adaptativas, que garantissem sobrevivência e reprodução diferenciadas. A partir daí, né, a população, ao longo do tempo, ao longo de várias gerações, né, teria mudanças gradativas, né, o que levaria à adaptação à condição ambiental. Então, essas observações elas estão todas lá no nosso livro 10, né, e estão na nossa aula síncrona que a gente fez no nosso último encontro. O que a gente terminou discutindo ali foi a questão das fontes dessa variabilidade. Então, Darwin, na época, não tinha condições, né, não tinha conhecimentos prévios que pudessem desvendar da onde viria essa fonte da variabilidade. Então, quando se perguntava, mas Darwin, da onde viria essa variabilidade? Ele não tinha condições de explicar. Então, depois, né, da vinda da redescoberta dos trabalhos de Mendel, da genética mendeliana e posteriormente, né, o estudo de genética de populações, ficou bem claro que as principais fontes dessa variabilidade entre os indivíduos são duas: a mutação e a recombinação gênica durante os processos de reprodução. Então, esses dois eventos biológicos geram variabilidade entre os indivíduos de uma população. Então, a população de girafas, por exemplo, ela não tem girafas com pescoço mais longo porque se esforçam mais para alcançar folhas mais altas, e girafas com pescoço mais curto porque se esforçam menos. Na verdade, essa variabilidade de comprimento de pescoço na população de girafa é resultado de mutações e recombinações genéticas entre os parentais que geram, né, essa diversidade de formas na população. Na natureza, essa diversidade de formas faz com que alguns indivíduos, por conta dessas características, consigam a sobrevivência e a reprodução diferencial dos demais. E isso gera uma adaptação, isso leva a uma adaptação. Né? Não é o indivíduo não se adapta com aquela finalidade. Né? O ambiente vai selecionar de forma natural aqueles que conseguem sobreviver mais. Então, o que o neodarwinismo traz de novidade são as fontes da variabilidade, como a mutação e a recombinação gênica. Então, aqui no nosso livro digital número 11, nós temos aqui uma animação, né, disponível, né, que vocês vão navegar por ela, vão assistir na íntegra essa animação, que mostra a construção de um mapa mental, né, sobre essas fontes da variabilidade dos organismos e que leva à seleção natural sobre essa variabilidade pré-existente. Então, sempre é importante lembrar que a variabilidade é pré-existente.
o ambiente não provoca as alterações de forma direcionada, né? O ambiente seleciona as variedades pré-existentes, garantindo maior sobrevivência e reprodução. Então essa é a ideia dessa primeira página aqui do nosso livro, desse primeiro recurso. Aqui na página número 2, a gente traz para vocês os principais pontos da teoria da seleção natural. Vou lembrar que foi proposta por Darwin e Wallace, né, são os autores da teoria da seleção natural, e os principais aspectos são esses aqui. Né? Indivíduos pertencentes a uma mesma espécie possuem variações naturais entre si. A limitação na disponibilidade de recursos faz com que os indivíduos de uma população lutem, direta ou indiretamente, por esses recursos e pela sua sobrevivência. Aquela ideia que nós conversamos, né, que Darwin trouxe dos trabalhos de Thomas Malthus, né, que estudava populações humanas e estudava o crescimento demográfico humano, associado ao crescimento na produção de alimentos. Então Darwin pegou essa ideia de Thomas Malthus e extrapolou para todas as populações das diferentes espécies. Aqueles que sobrevivem mais, né, que são chamados de mais aptos, podem transmitir à sua prole, aos seus filhos, a característica que permitiu a sua vitória nessa disputa de recursos, né, caso seja hereditária em maior frequência. Então aqui a gente tem também uma animação que mostra, né, um exemplo da seleção natural sobre a variação em uma população de grilos. Né? Então um exemplo bem simples, uma animação bem simples, mas que mostra de forma bem didática também essa questão. A gente escuta muito falar que na natureza o mais forte sobrevive. A força pode ser uma aptidão, pode ser força, pode ser velocidade, pode ser camuflagem, né? Pode ser mais acesso a recursos alimentares. Né? Então a ideia do mais forte sobrevive nem sempre é o mais forte. Né? A ideia principal é que os mais aptos sobrevivam, né? Os mais aptos àquela condição ambiental daquele momento. Lembrando que as condições ambientais também podem mudar. E aqui a gente tem, né, um infográfico sobre o Darwin, né, quem foi, a teoria dele, sobre a seleção natural, sobre o neodarwinismo, para vocês também finalizarem essa leitura. E aí a gente vai para a página 3, que fala sobre essas fontes da variabilidade, né, reforçando aqui as mutações e as recombinações gênicas. Então a gente tem aqui a definição da mutação, a definição da recombinação gênica, como fontes da variabilidade genética. Aqui nós temos também duas animações, né, bem didáticas, uma sobre mutação e uma sobre a recombinação, para que vocês também acessem, né, até o final e para que vocês tenham isso de forma bem ilustrada também aqui nesse livro digital. Na página 4 do nosso livro número 11, nós temos aqui a definição da especiação, que é o nome dado a um processo evolutivo pelo qual populações de uma espécie passam por modificações graduais e evoluem para se tornarem espécies distintas. Então a gente trouxe aqui para vocês uma definição do dicionário, né, tá aqui a fonte, judicio.com.br, né, de especiação, processo de formação de novas espécies biológicas. Um mecanismo evolutivo que leva à formação de espécies. É muito importante reforçar com vocês que não significa uma transformação linear de uma espécie em outra, como a gente discutiu lá na nossa aula síncrona dessa semana. Tá? Não é uma transformação linear, a gente precisa compreender o processo de especiação com aquela ideia de ancestralidade comum. Né? E aqui vou mostrar para vocês que esse processo de especiação ele pode ser dividido em dois tipos. Uma especiação chamada alopátrica, que é um processo que ocorre após uma separação geográfica de um grupo ou mais grupos populacionais de uma determinada espécie. Então, quando uma espécie que apresenta diversidade biológica entre si, uma variação natural originada da mutação e da recombinação gênica. Você vê aqui, ó, que os indivíduos eles são naturalmente diferentes entre si. Vivem em determinada população que se separou geograficamente por algum evento, né? Um surgimento de uma cordilheira, por movimento de placa tectônica, né? Ou até mesmo a construção de uma rodovia por uma atividade humana.
alguma barreira geográfica se interpôs e separou essas populações em grupos diferentes. As condições ambientais e climáticas em um lado da barreira não necessariamente permanecerão iguais do outro lado da barreira. Podem acontecer aqui diversificações de temperatura, de vegetação, de relevo, o clima de uma forma geral, né, dos recursos alimentares podem ser diferentes. Então aí vai atuar a seleção natural. Determinadas características prévias dessa população que ficou isolada serão selecionadas de uma forma e outras características desse grupo populacional que ficou separado serão selecionadas de uma outra forma, numa outra direção. Então, com o passar do tempo e com o passar de muitas gerações, essa população que formava uma mesma espécie com variações, ela pode, né, divergir para caminhos tão distintos pelo processo de seleção natural que elas podem ficar isoladas reprodutivamente também. Né? Se o indivíduos dessa população tiver acesso a indivíduos dessa outra população, eles não formarão mais populações intercruzantes, não produzirão mais indivíduos férteis entre si, né? num conceito mais tradicional de espécie. Né? O que levaria à formação de duas espécies a partir de uma população ancestral comum. Né? Esse é um tipo muito comum de especiação entre grupos de animais, populações de animais. Né? Pode acontecer também o processo de especiação sem que haja necessariamente essa barreira física, essa separação geográfica. Ela é menos comum, principalmente entre animais, mas pode acontecer também, que é chamada de especiação simpátrica. Na especiação simpátrica, esse isolamento, né, que no caso da alopátrica foi geográfico, ele pode acontecer naturalmente dentro de um mesmo hábitat. Né, uma população de indivíduos, né, de uma mesma espécie que por algum motivo grupos populacionais diferentes passam a se alimentar, por exemplo, de recursos alimentares diferentes. E aí eles, né, com o passar do tempo, passam a selecionar características diferentes dentro de um mesmo hábitat, né, sem que necessariamente tenha havido uma separação geográfica. Tá? São conceitos, né, de dois tipos de especiação que a gente traz aqui também nessa página do livro. E aqui a gente traz também um documentário, que é um documentário bem interessante, aqui que mostra na Ilha das Cobras um exemplo real de especiação por isolamento geográfico, né, em uma população de serpentes aqui na costa brasileira. Né? Então é interessante que vocês assistam também esse documentário para complementar aqui os nossos recursos disponíveis no livro. Lá na nossa quinta e última página, seção para saber mais, a gente tem o link, né, lá do nosso livro didático, que é interessante que vocês revejam os capítulos 5 e 6 do livro, que tratam de todo o processo, desde as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin até a teoria sintética da evolução, passando aqui pelo processo de especiação, certo? Aqui a gente tem um mapa aqui conceitual, um mapa mental, né, com vários conceitos, algumas coisas que a gente vai ver na semana seguinte, sobre homologia, analogia, né, algumas evidências do processo evolutivo também, já para vocês irem, né, se familiarizando com alguns termos aqui, certo? Então é importante que vocês façam a leitura e naveguem pelos recursos desse livro digital, certo? Número 11, para que a gente possa, nas próximas semanas, encaminhar as evidências da evolução e falar sobre a evolução humana também. A gente tem aqui outros recursos dentro dessa semana e a gente se encontra na terça-feira, na nossa próximo encontro síncrono, certo? Uma boa semana a todos, bons estudos e até breve.